Não era uma noite qualquer. A lua cheia brilhava alta no céu, mas sua luz parecia incapaz de atravessar a densa camada de neblina que cobria a Estrada 66 do Silêncio. Para muitos, essa estrada era apenas uma lenda, um conto para assustar os mais jovens. Para outros, era uma rota real, evitada por quem tinha o mínimo de bom senso. Porém, para Hugo, um experiente caminhoneiro com mais de 20 anos de estrada, a rota representava apenas um atalho conveniente. Ele nunca foi do tipo que acreditava em lendas urbanas. O GPS insistia que a rota mais rápida era através da Estrada 66 do Silêncio. Relutante, mas confiante em sua experiência, ele decidiu seguir o caminho indicado. Afinal, o que poderia dar errado? Os primeiros quilômetros foram tranquilos. O som constante do motor de seu caminhão e a música baixa no rádio criavam um ambiente familiar e reconfortante. Contudo, conforme ele avançava, algo começou a mudar. A estrada, que antes parecia bem pavimentada, tornou-se esburacada, e as árvores ao redor pareciam crescer mais densas, fechando-se sobre o asfalto como se quisessem engoli-lo. O rádio chiou e subitamente perdeu o sinal, deixando Hugo sozinho com o som do motor e o sutil assovio do vento. "É só uma estrada velha, nada demais", murmurou para si mesmo, tentando ignorar a estranha sensação de que estava sendo observado. Mas não demorou para que ele percebesse que algo realmente não estava certo. As placas de sinalização haviam desaparecido e a estrada parecia se estender infinitamente à sua frente, como se ele estivesse dirigindo em um círculo interminável. Foi então que ele viu pela primeira vez uma figura parada no acostamento, envolta pela neblina. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Usava roupas gastas e um chapéu de aba larga que escondia seu rosto. Hugo diminuiu a velocidade instintivamente, mas algo dentro dele gritava para que seguisse em frente. "É só um viajante perdido", pensou, tentando racionalizar o desconforto. Quando olhou pelo retrovisor, a figura havia desaparecido. "Isso não faz sentido", ele murmurou com as mãos apertando o volante. Foi nesse momento que o som surgiu, uma risada baixa e rouca, como se viesse de dentro do próprio caminhão. Hugo engoliu em seco, desligando o rádio completamente. A risada cessou, mas a tensão no ar permanecia. Pouco depois, ele percebeu algo ainda mais estranho. O marcador de combustível, que estava quase cheio ao começar a viagem, agora mostrava que o tanque estava quase vazio. Isso era impossível. Ele havia abastecido poucos quilômetros antes de entrar na estrada. Parar no meio daquela rota ameaçadora para verificar o problema não parecia uma opção. Mas Hugo sabia que não poderia continuar muito mais longe sem reabastecer. Foi então que ele avistou uma pequena área de descanso à beira da estrada. Um posto de gasolina antigo, com uma única bomba enferrujada e um letreiro de neon piscando intermitentemente a palavra aberto. Aliviado, Hugo estacionou o caminhão e desceu, mas não havia sinal de nenhum atendente. O silêncio era quase ensurdecedor, interrompido apenas pelo som de seus próprios passos sobre o cascalho. Enquanto caminhava em direção à bomba, algo chamou sua atenção. Uma pilha de papéis presos a um quadro de avisos. Eram fotos de pessoas desaparecidas, todas datadas de anos diferentes. Hugo sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando percebeu que uma das fotos parecia ter sido tirada há poucos dias. O rosto era familiar. Ele conhecia aquele homem. Era um caminhoneiro que ele costumava encontrar em paradas de descanso. "Isso não pode ser real", sussurrou, sentindo o peso do medo se acumular em seu peito. Foi então que ele ouviu novamente a risada, dessa vez mais alta, mais clara e vinda de dentro do posto. Hugo congelou no lugar. Seu instinto dizia para correr, mas suas pernas não respondiam. Ele se virou lentamente em direção à porta do estabelecimento. A luz no interior piscava, revelando sombras que pareciam dançar em um ritmo sinistro. Algo ou alguém estava lá dentro, e ele sabia que precisava sair dali imediatamente. Mas quando tentou voltar para o caminhão, percebeu algo que fez seu coração parar. As rodas estavam afundadas em uma lama negra e espessa que não estava ali antes. Com o desespero tomando conta, Hugo correu em direção à cabine do caminhão, mas antes que pudesse alcançá-la, ouviu uma voz sussurrar em seu ouvido. "Você não deveria estar aqui." Ele se virou, mas não havia ninguém. Apenas a estrada vazia e a neblina que parecia se fechar ao seu redor como um casulo sufocante. Algo estava errado com aquela estrada, e Hugo estava prestes a descobrir que a Estrada 66 do Silêncio não era apenas uma lenda. Ela era uma armadilha, e ele havia caído nela. Hugo sabia que precisava sair dali.
O posto de gasolina não era um lugar seguro, e a lama negra que prendia seu caminhão parecia viva, como se tivesse intenção própria. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Olhou em volta, buscando algo que pudesse usar para libertar as rodas, mas a escuridão ao redor parecia devorá-lo. O sussurro voltou, dessa vez ecoando por toda a área. Era como se a própria estrada estivesse falando com ele. Você não pertence a este lugar. Hugo engoliu em seco. O som vinha de todos os lados, mas também parecia estar dentro de sua cabeça. Ele forçou suas pernas a se moverem, caminhando até a traseira do caminhão para verificar a carga. Talvez houvesse algo ali que pudesse usar como alavanca. Quando abriu a porta do baú, no entanto, encontrou algo que o fez recuar. As máquinas pesadas que ele havia carregado estavam cobertas por marcas de mãos, como se alguém tivesse passado os dedos sujos de graxa ou sangue por elas. Isso não estava aqui antes, ele murmurou, sentindo o suor frio escorrer pela testa. De repente, um estrondo alto ressoou à sua direita. Ele girou o corpo rapidamente, encarando o interior do posto de gasolina. A porta de vidro que antes estava aberta, agora estava fechada, e por trás dela Hugo viu a mesma figura encapuzada que avistara na estrada. O homem estava parado, imóvel, com a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse observando. "Quem é você?" Hugo gritou, mas a figura não respondeu. Em vez disso, levantou um braço e apontou para a estrada. Foi quando Hugo percebeu que algo estava errado com o cenário ao seu redor. A neblina havia ficado mais densa, e agora engolia tudo à sua volta, exceto o posto e seu caminhão. Sem alternativa, Hugo decidiu confrontar o desconhecido. Caminhou em direção à porta do posto, mas ao alcançá-la, a figura desapareceu, deixando para trás apenas o som abafado de passos indo em direção aos fundos do estabelecimento. A luz interna piscava, e o ambiente cheirava a mofo e gasolina velha. No chão, um rastro de pegadas sujas conduzia Hugo para dentro, cada passo levando mais fundo naquilo que parecia um pesadelo sem fim. Enquanto seguia o rastro, Hugo percebeu que algo estava mudando. As paredes do posto, antes de concreto e azulejo velho, agora pareciam feitas de madeira escura e gasta. Ele parou diante de uma porta entreaberta com um letreiro acima que dizia Sala dos Fundos. Do outro lado, ele podia ouvir um som baixo e ritmado, como batidas de um coração. "Isso não é real", ele sussurrou, mas sabia que não podia ignorar. Empurrou a porta lentamente, revelando um salão completamente diferente do resto do posto. Era uma sala ampla, iluminada apenas por velas espalhadas em candelabros enferrujados. No centro, havia uma mesa com um mapa aberto. Hugo se aproximou cautelosamente e viu que o mapa mostrava a estrada 106 do Silêncio, mas com detalhes que ele nunca tinha visto antes. Havia pontos marcados com cruzes vermelhas e anotações em uma caligrafia tremida. Desaparecido, encontrado morto, ainda vagando. O coração de Hugo disparou quando ele viu algo que o deixou sem palavras. Seu nome estava escrito no canto do mapa, com uma seta apontando para um ponto especificado. Aqui. Ele mal teve tempo de reagir antes que a porta atrás dele se fechasse com um estrondo. Virando-se rapidamente, Hugo viu que a figura encapuzada estava ali novamente, bloqueando a saída. "O que você quer?" Hugo exigiu, mas a figura não respondeu. Em vez disso, ergueu a mão e apontou novamente para a estrada, como se estivesse indicando que Hugo deveria continuar. O caminhoneiro sentiu seu corpo estremecer, mas algo em seu instinto dizia que fugir era a única solução. Hugo correu para fora da sala, atravessando os corredores, que agora pareciam se esticar como um labirinto sem fim. As luzes piscavam incessantemente, e o som da risada rouca voltou a ecoar, desta vez mais alto e mais perto. Ele conseguiu alcançar a saída e correr de volta para seu caminhão, apenas para encontrar a porta da cabine aberta e as chaves no chão. Sem pensar duas vezes, ele pegou as chaves, entrou no caminhão e tentou ligar o motor. Para seu alívio, o motor roncou, mas a lama negra ainda segurava as rodas firmemente. Hugo pisou no acelerador com força, ouvindo o motor gritar enquanto tentava se libertar. A figura encapuzada apareceu novamente, desta vez bem à sua frente, com os olhos brilhando em um vermelho intenso. Ela ergueu ambas as mãos, e a neblina ao redor começou a se mover, como se tivesse vida própria, cercando o caminhão por todos os lados. "Você não pode escapar", a voz ecoou em sua mente, mas Hugo não desistiu. Com um grito de pura adrenalina, ele acelerou com todas as suas forças, sentindo o caminhão tremer e, finalmente, quebrar a barreira da lama negra. O veículo disparou pela estrada,
Mas Hugo sabia que aquilo não tinha acabado. Algo estava perseguindo-o, algo que não poderia ser visto, apenas sentido. Enquanto dirigia em alta velocidade, Hugo notou que a estrada começava a mudar. O asfalto desaparecia, dando lugar a uma superfície de pedra e terra batida. A neblina se dissipava, mas o silêncio que a substituía era ainda mais perturbador. Foi quando ele viu algo que o fez pisar no freio abruptamente. No horizonte, havia um grupo de caminhões parados, alinhados como se estivessem em uma reunião fantasmagórica. Suas luzes piscavam, mas não havia sinais de vida. Hugo sentiu um frio percorrer sua espinha. Aqueles eram os caminhões dos desaparecidos. E ele estava mais perto do que nunca do coração do mistério da Estrada 66 do Silêncio. Hugo permaneceu paralisado por um momento, encarando os caminhões alinhados. Cada um deles parecia um monumento abandonado, com sinais claros de ferrugem e desgaste, mas suas luzes piscavam ritmicamente, como corações pulsantes. A cena era surreal, quase como se ele tivesse atravessado para outro mundo. Ele precisava de respostas e, apesar do medo, decidiu investigar. Saindo lentamente de sua cabine, Hugo notou que o ar estava mais denso, quase sufocante. Cada passo em direção aos caminhões fazia um arrepio percorrer sua espinha. Aproximando-se do primeiro veículo, ele viu que a porta da cabine estava aberta e havia marcas de arranhões profundos na lataria. Uma sensação de que ele não estava sozinho tomou conta de seu corpo. Ao olhar para dentro, encontrou um caderno jogado sobre o banco do motorista. Pegou-o com mãos trêmulas e o abriu. As páginas estavam cheias de anotações frenéticas e desenhos perturbadores, figuras encapuzadas, labirintos e a palavra escape repetida várias vezes. No meio das anotações, havia uma frase que parecia destacar-se: "A estrada escolhe quem leva e quem deixa para trás." Hugo sentiu o cérebro latejar. Seria isso uma mensagem dos desaparecidos? Enquanto folheava as páginas, ouviu passos lentos e pesados atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não viu nada, apenas a neblina dançando entre os caminhões. Hugo. Seu nome foi sussurrado de maneira baixa e arrastada. Ele deu alguns passos para trás, tentando localizar a origem do som, mas a voz parecia vir de todos os lados. Apressou-se para sair dali, mas quanto mais se movia, mais os caminhões pareciam se multiplicar, formando um verdadeiro labirinto. A estrada não era mais visível, e ele se viu preso em um pântano de metal e fumaça. Foi então que ele viu a figura encapuzada novamente, parada ao longe, com os olhos vermelhos brilhando como carvões em brasa. Desta vez, não estava sozinha. Atrás dela, outras figuras surgiram, todas com capuzes idênticos. Hugo podia sentir a intenção opressiva em seus olhares, mesmo sem ver seus rostos. "Você não deveria ter vindo", disse a figura principal, com uma voz que ecoava diretamente na mente de Hugo. "Eu só quero ir embora", Hugo gritou, desesperado. As figuras não responderam, mas a estrada ao redor dele começou a mudar novamente. Os caminhões desapareceram, substituídos por imagens que pareciam tiradas de seus piores pesadelos. Rostos conhecidos de colegas caminhoneiros que haviam desaparecido ao longo dos anos, todos com expressões de puro terror. Hugo tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. Ele se virou para encarar as figuras, mas agora apenas uma permanecia. A primeira que ele havia visto, a que sempre apontava para a estrada. Ela ergueu um braço e, com um movimento lento, retirou o capuz. O rosto que Hugo viu foi um choque completo. Era de Marcos, seu antigo parceiro de estrada. Marcos havia desaparecido há 5 anos, e Hugo sabia exatamente o motivo. Ele o havia traído durante uma negociação ilegal, entregando sua localização para autoridades em troca de escapar impune. Marcos, incapaz de se livrar da situação, tinha sumido sem deixar vestígios. Hugo sempre carregou essa culpa, mas acreditava que o tempo enterraria o passado. "Você me abandonou, Hugo." A voz de Marcos era um sussurro frio. "E agora a estrada vai fazer o mesmo com você." "Marcos, eu não tive escolha." Hugo tentou justificar, mas sabia que suas palavras eram vazias. Todos aqui não tiveram escolha, mas a estrada não esquece. De repente, a figura de Marcos se multiplicou em outras imagens de pessoas que Hugo reconhecia. Velhos colegas, clientes enganados, pessoas que ele havia prejudicado ao longo da vida. Todas o encaravam com olhares de julgamento. O peso de seus atos parecia sufocá-lo, e ele caiu de joelhos, sem forças para resistir. "Por que isso está acontecendo?" Hugo gritou, sua voz ecoando na vastidão nebulosa. Marcos se aproximou lentamente. "A estrada leva aqueles que carregam um passado sujo, Hugo. Aqui não há perdão, apenas justiça."
Antes que Hugo pudesse reagir, sentiu o chão ceder sob seus pés. Ele foi engolido pela escuridão, caindo em um abismo infinito. Durante a queda, flashes de suas traições e escolhas egoístas passavam por sua mente, como se o próprio destino zombasse dele. Quando finalmente parou de cair, Hugo se viu de volta na estrada. Seu caminhão estava lá, mas com a cabine vazia e o motor ainda ligado. Ele sabia o que aquilo significava. Ele agora fazia parte da estrada, condenado a vagar eternamente, assim como os outros que haviam sido escolhidos. Bem-vindo à Estrada 106 do Silêncio. A voz de Marcos ecoou uma última vez.